Agora convido a irmã Betânia, que vem passar a mensagem de hoje. A irmã Betânia, que é uma serva do Senhor, desta casa de oração, desta igreja, que por motivos familiares teve que se afastar um pouco, mas ela é uma força no reino de Deus, viu? Pelo Espírito, viu? Que você seja ungido agora, neste exato momento, pelo Espírito Santo de Deus, minha irmã. Todos nós que estamos aqui, toda essa igreja, nós te amamos. Sentimos a sua falta e queremos que você e Assis, vocês retornem logo, tá bem? Para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém, querido irmão. É tão bom sentir esse aconchego, não é? Esse amor de vocês. E para quem não sabe, né, às vezes as pessoas estão nos assistindo e não sabem, e eu tive que me afastar um pouco por causa da minha mãe, que tem 95 anos, minha irmã, que tem 72, e que estão precisando do nosso apoio lá em casa. E assim, nós não estamos nem vindo nas quartas, e vim hoje porque eu já estava na escala para pregar faz tempo. E eu peço até que os irmãos não esqueçam de orar por elas e por mim também, pelo meu marido, para que a gente possa ir caminhando, né? E, nesse momento, nós vamos pregar hoje sobre o Sermão do Monte. E você que está em casa, eu quero falar com você nesse momento, porque hoje nós vamos falar sobre o que Jesus falou no Sermão do Monte. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, e todos que estão aqui estão convidados também a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Queridos, diz assim o capítulo 5, o verso 1 do livro de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vamos orar? Querido e amado Pai, nesse momento nós estamos com a Tua santa palavra aqui em nossas mãos e queremos Te pedir nesse momento, se nós encontrarmos mercê diante de Ti, Senhor, tem misericórdia de nós e fala nesse momento aos nossos corações. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz para nos direcionar aqui nessa terra, porque Tu sabes, Senhor, ela está escura, mas nos ajuda a cada dia, nos fortalecendo para que nós possamos ser luzes nesse mundo tão escuro. Nos ampara, nos protege e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse lugar é um lugar, uma colina baixa, próximo de Jerusalém. Nós não devemos imaginar esse lugar do Sermão da Montanha ou do Monte como um grande monte ou uma grande montanha. Nesse momento, Jesus estava sendo seguido por uma multidão. E essa multidão, em meio a essa multidão, existiam ali mulheres, crianças, idosos e pessoas enfermas. Então, nós devemos entender que este lugar era uma colina com um pequeno declive. E o texto bíblico diz que Jesus subiu, olhando a multidão, e assentou-se para ensinar, porque esse era o costume naquela época. E abrindo a sua boca, e isso significa uma mensagem cuidadosamente formulada de propósito e de vontade. Nesse momento, se deu início ao maior sermão de instrução espiritual que já foi dado na história da humanidade. Sabe, Jesus, ele nunca abriu a sua boca para falar um blá, blá, blá
qualquer. Nunca. Jesus, ele não falava sobre autobiografia. Jesus sabia e entendia qual era a sua missão aqui na terra. E ele também compreendia a sua responsabilidade diante da salvação daquelas pessoas nesse momento aqui. E isso é exemplo para nós. Porque Jesus não perdia um minuto, um segundo, mas ele falava sobre a salvação e alcançava os corações. Porque Jesus é amor. Ele é amor. E tudo que ele quer é salvar a mim e a você. E você que está nos assistindo nesse momento. Ele quer alcançar-nos. O Senhor é maravilhoso. Queridos, nesse momento aqui, o evangelista Mateus, ele faz um paralelo entre Cristo e Moisés. Faz um contraste entre o cristianismo e o judaísmo da época de Cristo. Sabe, esse monte, ele ficou conhecido como o Monte Sinai do Novo Testamento. Porque assim, como Moisés subiu, está escrito no Velho Testamento que Moisés subiu no Monte Sinai, e lá ele recebeu de Deus as 2 tábuas que continham a lei de Deus. Aqui, no Novo Testamento, Jesus, ele faz uma repetição dos 10 mandamentos. Aqui, Jesus, ele não se opõe ao que foi dito aos antigos através de Moisés. Pelo contrário, ele ensina, explica e dá a sua interpretação. Aqui, Jesus, ele vai além, esmiuça, fala sobre as entrelinhas dos mandamentos de Deus. Jesus, nesse momento aqui, ele fala aos corações das pessoas, sem se opor de forma nenhuma ao que foi dito aos antigos através de Moisés. Porém, nós, hoje, nós não podemos aqui falar sobre tudo que está escrito no Sermão da Montanha, mas nós vamos nos deter no verso 21, a partir do verso 21 até o verso 26. E diz assim, Jesus está dizendo assim, porque aqui Jesus, ele está falando sobre o 6º mandamento, não matarás. E quando Jesus fala sobre esse mandamento, não matarás, o 6º mandamento da lei de Deus, ele divide esse mandamento em 3 tópicos, em 3 partes. E ele começa dizendo assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, Jesus dividiu aqui o não matarás, o 6º mandamento, em 3 partes. A primeira parte, Jesus diz, quem se irá contra o seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. O que Jesus quer dizer com isso? Como é que alguém vai se irar com o outro sem motivo? Como é que eu vou me irar contra outra pessoa se ela não me deu motivo? O que o Senhor está querendo dizer com isso? A pergunta dessa noite é,
o que foi que Abel fez com Caim? A resposta é nada. Ele não fez nada. Ele ficou irado com seu irmão sem motivo. E por que foi, então, que ele ficou irado sem motivo? Porque ele observava a vida do seu irmão. E, ao observar a vida de seu irmão, ele percebia que a vida de Abel era banhada no sangue de Jesus. Que ele obedecia ao Senhor e amava o Senhor. E quando ele olhava para a vida de Abel, ele percebia que aquela vida ali tinha o derramamento das bênçãos da obediência. Que ele era bem-aventurado, feliz. Ele era feliz, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mas existia dentro dele, queridos, uma felicidade incompreensível, que é a felicidade de andar com Jesus. E quando Caim olhava para ele percebia essas bênçãos da obediência e a bem-aventurança de sua vida. E quando ele olhava para a sua vida, ele via que tinha derramamento de maldição pela desobediência e percebia que ele não era feliz, porque ele não andava com Jesus. Então, o que foi que Abel fez mesmo com ele? Nada. Mas um dia, Abel levou até o Senhor sua oferta. E o Senhor aceitou a oferta de Abel. Então Caim levou também sua oferta e o Senhor não aceitou. Essa foi a gota d'água para a ira subir até o seu coração, porque ele já andava aborrecido, ele já andava chateado. Então, quando isso aconteceu, gota d'água para transbordar esse copo. E nessa noite, nós também podemos perguntar: o que foi que José fez com seus irmãos para que eles tivessem ira? O que foi? Nada. José não fez nada. Mas há quem diga que os irmãos mais velhos de José sentiam raiva dele porque o pai, Jacó, dava para ele algumas prioridades. E Jacó gostava de cuidar mais de José, dava mais atenção a José. Então, por isso, eles ficaram irados. Mas isso não é motivo. Porque eles já eram homens formados, adultos, e José era um adolescente. Então, era para eles sentir o desejo de cuidar de José, de ajudar o pai a cuidar de José, porque eles já eram adultos. E tem outras pessoas também que dizem, não é? Que eles tinham ódio, raiva de José, por causa que ele era um rapaz sonhador. E ele sonhava, e nos seus sonhos, ele sempre era o maioral, e os seus irmãos inferiores. E isso fez com que eles ficassem com raiva. Será que era mesmo para eles se importarem com o sonho de um adolescente inexperiente, quando eles já eram homens feitos, formados? Queridos, pode até ser que foi por esses motivos, mas não existe um motivo para eles fazerem o que eles fizeram, para eles terem feito o que fizeram com José. Primeiro, eles quiseram tirar sua vida. E eles ficaram com esse desejo depois da túnica. A túnica foi a gota d'água que transbordou o copo, e a ira veio ao coração. Então, eles quiseram tirar a vida daquele rapaz. Porém, terminaram vendendo ele para uma caravana de ismaelitas, e ele terminou no Egito como escravo. Mas o que foi mesmo que José fez com seus irmãos? Nada. Ele não fez nada, porque não tinha motivo para essas atitudes.
E nós, nessa noite, ainda podemos nos lembrar de Davi. O que Davi fez com Saul? Ele não fez nada. Porque se Davi não fez o bem para Saul, o mal ele não fez. Quem lê a história sabe disso. Mas Saul também observava a vida de Davi e percebia que ele andava com Deus. E Saul, um dia, colocou Davi à frente de suas tropas, do exército. E Davi ia e vinha nas suas empeleitadas, nas guerras, e quando ele voltava, vinha com a vitória. E quando ele chegava com a vitória, queridos, era alegria. Porque ele exaltava o nome do Senhor diante de todas as nações e também o nome do rei. Então Saul não tinha motivo, não, para ter raiva. Mas um dia, quando ele chega de suas empeleitadas, de suas guerras, as mulheres cantaram: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E quando esse som dessas vozes ecoaram ali, no ouvido de Saul, essa foi a gota d'água. Ele já vivia aborrecido com Davi mesmo, e subiu a ira para o seu coração. E a partir daquele momento, ele não iria descansar enquanto ele não tirasse a vida de Davi. Então Jesus está dizendo nessa noite: não fique irado com o seu irmão sem motivo. Porque a ira sem motivo vem da inveja e do despeito, porque era isso que que Caim sentia, era isso que os irmãos de José sentiam, e era isso que Saul sentia: inveja e despeito. E Jesus está dizendo: não se ire contra seu irmão sem motivo, porque você estará sujeito a julgamento do tribunal. Julgamento do tribunal só vai quem é transgressor, quem transgride o mandamento, tanto de Deus como dos homens. Então, se for uma pessoa transgressora, está sujeito a julgamento do tribunal. Por isso que Jesus está dizendo: não se ire contra o seu irmão sem motivo. E a segunda parte que Jesus fala é, ainda no verso 22, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E o que é insulto? O que é que vem a ser um insulto? Insulto é uma ofensa com palavras, com gestos e ações. E essa ofensa, ela fere a pessoa na sua honra e na sua dignidade. Isto é insulto. É como se estivesse enfiando o dedo na ferida. E essa pessoa vai sofrer por causa de palavras, de atitudes ou ações. E Jesus está dizendo que o insulto, que a ofensa, está embutido dentro do mandamento, o 6º mandamento da lei de Deus: não matarás. Não mate seu irmão, não insulte o seu irmão. Porque o insulto é uma ofensa e é pecado. Isso é pecado. Jesus está dizendo nessa noite: insultar é pecado. E eu fico imaginando, às vezes, porque muitas vezes aquela pessoa que utiliza o insulto
que profere o insulto contra o outro, ela também é covarde. Sabe por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela vela o insulto na brincadeira de mau gosto. E aquele insulto fica ali embutido na brincadeira de mau gosto. Sabe, queridos, o bullying é um tipo de insulto. E é um fenômeno que acontece nas escolas, no trabalho, nos presídios e na família. Bullying é insulto, porque normalmente exalta um defeito da pessoa, ou físico, ou moral, ou algum erro que a pessoa deu. Aquilo ali vai exaltar e envergonhar, humilhar a pessoa. E a brincadeira de mau gosto, veja só, brincadeira que só diverte um dos lados, não é brincadeira, é abuso. Repito, brincadeira que só diverte um dos lados, não é brincadeira, é abuso. E o abuso, ele tem sempre um motivo para existir. Qual o motivo para o abuso existir? A raiva, a inveja, o despeito e a vingança. Muitas vezes, a pessoa vela o insulto ali dentro da brincadeira de mau gosto, porque está se vingando do outro. Porque muitas vezes, quando alguém vem falar e diz assim, não faça isso com essa pessoa, essa brincadeira de mau gosto vai ferir, vai machucar. E sabe o que é que essa pessoa diz? Ele fez pior comigo. Ele fez pior comigo. O que é que tem? Eu estou só brincando. Isso é uma brincadeira. E eu não estou fazendo nada diante do que ele fez comigo. Mas, seja lá o que o outro fez comigo, não retira a minha responsabilidade diante dos céus. Não retira a minha responsabilidade diante dos céus. Eu estou transgredindo o 6º mandamento quando eu pratico o insulto, mesmo que seja na brincadeira de mau gosto. E nós devemos levar isso a sério, porque faz parte dos mandamentos de Deus. E a terceira parte que Jesus fala é: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo. E o que é tolo? É uma pessoa sem inteligência, sem juízo, um doido, louco, imbecil, burro, idiota, e por aí vai. Quando chegamos a chamar o outro de tolo, estamos transgredindo o 6º mandamento e estamos sujeitos ao inferno de fogo, e quem está dizendo isso é Jesus Cristo, quando ele fez a repetição dos 10 mandamentos no Sermão da Montanha. E tolo, o que é tolo? É tudo isso que eu falei. E chamar de tolo inferioriza, rebaixa e humilha o outro. Isso é sério, isso não é brincadeira. Precisamos prestar atenção como é que nós estamos nos relacionando, como é que nós estamos, como é que está a nossa postura diante dos outros. E o verso 23 diz: se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, queridos, tem pessoas que dizem, que professam servir a Deus, mas se pratica essas coisas, essa pessoa está representando mal o caráter do Senhor. É necessário nós prestarmos atenção, porque Ele está dizendo: se você vir
trazer sua oferta e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não devolva sua oferta. No verso 24, ele diz: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O Senhor Jesus está dizendo aqui que, do mesmo jeito que Deus não aceitou a oferta de Caim, Ele também não aceitará nem a minha e nem a sua oferta, se antes nós não formos nos reconciliar com o nosso irmão. Ele não está dizendo, me peça perdão e depois devolva a oferta. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, primeiro, deixa lá a tua oferta, primeiro vai te reconciliar com teu irmão. Entra em reconciliação com teu irmão e depois você venha, peça perdão aos céus, devolva a sua oferta, aí então eu te aceitarei. De caso contrário, não aceitarei. É isso que o Senhor está dizendo. E nós percebemos que tem pessoas cristãs que não sabem o peso da palavra reconciliação. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, o esposo e a esposa. E tem esposas que pensam que o marido é um brutamontes, é um grosso, ele aguenta tudo porque ele é ignorante. Então eu posso insultar ele. Ele nem vai ligar, porque ele já é grosso mesmo, ele nem sente. Agora, eu não. Se me insultar, eu vou sentir, porque eu sou mulher, sou sensível demais. Eu vou ficar magoada vários dias com meu marido. Agora, eu posso dizer tudo com ele, porque ele aguenta. E tem gente, tem casal que é o contrário. O homem que pensa isso, que a mulher aguenta tudo, que ela é forte. E muitas vezes um insulta o outro, transgredindo o 6º mandamento, e quando insulta, a mulher insulta o marido, aí no outro dia estão meio chateados, no outro dia ainda estão chateados, mas aí do 3º dia em diante, um olha para o outro, sorri, aí ali já foi o perdão, é vida que segue. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, ele está falando em reconciliação, isso seja com o marido, a mulher, os filhos, o pai, a mãe, o vizinho, o irmão da igreja, o pastor, seja com quem for, feriu, tem que pedir perdão e se reconciliar. Existe o momento da reconciliação, o momento de colocar os pontos nos is. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, vai lá, confessa teu pecado, porque é isso que você fez, que feriu o outro, é pecado. Você está transgredindo o 6º mandamento. Então, existe ali um momento da reconciliação. Não tem essa história, não, de irmão de igreja, ofende o outro, depois dá tapinha nas costas e vida que segue. Não é assim, não. Não adianta nós, como adventistas do 7º dia, guardar o 4º e transgredir o 6º. Porque lá no livro de Tiago, como é que diz? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é réu de todos. Tem muita gente que vai deixar de ir para o céu por causa disso aqui, viu? Está iludido, pensando que vai, mas não vai, não. E continuando, entra, aliás, no verso 25, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Queridos, nós estamos a caminho. Para onde é que a gente está indo? Para o céu. Estamos a caminho. Esse momento em que nós estamos indo a caminho,
esse espaço de tempo que nós estamos caminhando junto com a multidão, todo mundo querendo ir para o céu, esse aí é o momento em que a gente pode procurar o nosso irmão e nos reconciliar. Essa é a chance que a gente está tendo. E o verso 26 diz: em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. E eu quero dizer nessa noite para você que está aqui, para você também que está em casa. Você foi colocado na vida do outro para a salvação. Você não foi colocado na vida do outro para colocar o pé na frente para ele cair. Não foi para isso que você foi colocado na vida do outro. Fomos colocados na vida do outro para salvação. O marido foi colocado na vida da esposa para facilitar a ida dela para o céu. E vice-versa. É para isso que nós fomos colocados na vida do outro. Para a salvação. Para facilitar a salvação. É por isso que Jesus diz, é por isso que quando nós lemos a vida de Jesus, nós percebemos que ele não perdia um minuto e nem um segundo. Todos os momentos de Jesus, ele aproveitava para falar sobre salvação. Então, que essa seja a nossa meta. E o apelo dessa noite é: se você e eu, se nós praticamos isso aqui na nossa vida passada, e pensamos que é só pedir perdão a Deus e pronto, que nós possamos, nessa noite, colocar a mão na nossa consciência, fazer um auto-julgamento da nossa vida. E se a gente se lembra de alguém que nós ofendemos, que possamos procurar essa pessoa, pedir perdão, porque o que nós fizemos é pecado, se reconciliar com essa pessoa, enquanto estamos com ela a caminho para o céu. Esse é o apelo dessa noite. Que nós possamos praticar esse conselho de Cristo, porque todos os conselhos dele devem ser como lei para nós. E nós devemos praticar isso para podermos um dia estar no céu com ele, porque ele nos ama. Em nome de Jesus. Amém. E nesse momento eu convido a todos a ficarem de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pela tua Santa Bíblia, esse livro sagrado que nos conduz a nossa vida aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, elas são maravilhosas e sabemos que são cheias de amor, porque as tuas palavras, Senhor, nos conduz à salvação. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda, nos lembrando através do teu Santo e Bom Espírito. Se nós machucamos alguém, se ferimos alguém, nos ajude, Senhor, nos dê coragem para ir até essa pessoa e pedir perdão e nos reconciliar, porque é isso que o Senhor quer, porque quer nos ver nos céus. Nos ampara, nos protege no restante dessa semana. Fica conosco, fica com o teu povo, com todo aquele, Senhor, que teme ao teu nome no planeta Terra. E nos ajuda, cada dia também como igreja, a fazer a tua vontade, unânimes em teu nome. Em nome de Jesus. Amém.